Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado A Realização da Unidade. Em um trecho desse livro, Joel faz o seguinte comentário: Ninguém realmente teme a dor em si mesma. É apenas que a dor pode levar à morte. É isso que se teme. Mestre, sobre esse assunto da morte, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a morte? O Gilson, de um modo geral, nós não atentamos como pessoas. Veja, a base da nossa vida é a vida de uma pessoa presente. É assim que sentimos ser, que acreditamos ser. Em geral, a visão da pessoa é a visão da separação, de alguém que está presente, vivo, separado da própria vida. E geralmente, esta interna atitude se reflete o tempo todo em nossas relações com experiências. E uma das experiências de grande relevância, de grande importância, que não investigamos, é a experiência da morte. A verdade da morte, a realidade da morte, a ciência da morte. Nós nunca entramos em contato direto com esta dada coisa, porque olhamos para esta experiência exatamente a partir de uma separação, de alguém, de uma pessoa que está lidando com alguma coisa separado dela. Nós precisamos, na vida, tomar ciência da morte. Porque não existe uma separação real entre viver e morrer, entre a vida e a morte, entre a experiência, que aqui no caso é a experiência da morte, e o experimentador desta experiência, que é a pessoa, que é o eu. Quando tocamos nesta questão da morte, o pensamento em nós tem a preocupação de falar sobre isto em termos de perdas materiais. Quando perdemos alguém, nos vemos como alguém separado daquele que nós perdemos. Perder é algo que, na mente, nós rejeitamos, não aceitamos. Nós temos um modelo de pensamento presente em nós, de mente presente em cada um de nós. Este é um aspecto da pessoa, da personalidade, do próprio ego em nós. É de aquisição, é de possuir, adquirir e controlar. Nós não nos damos conta ainda, não tomamos ciência ainda da verdade sobre nós mesmos. A nossa relação com a experiência a partir desse experimentador é de alguém que quer possuir, que quer controlar e que, portanto, se agarra, se prende. Olhando para a vida, nós percebemos que parte da vida, é por isso que não há uma separação entre a vida e a morte. Parte da vida
é o fato de que tudo vem e vai. Aquilo que está aqui agora, depois desaparece. O sentido do eu, do ego, que é a presença desta imagem que o pensamento estabeleceu em nós sobre quem nós somos, o movimento do pensamento presente em nós, deste elemento presente que vem do passado, que está aqui, mas vive segurando e sustentando o passado, a presença deste movimento não aceita que a vida seja exatamente assim. Portanto, nós temos dois aspectos aqui no que diz respeito a esta morte. A morte para o ser humano é inevitável, como na vida o desaparecimento das coisas é inevitável. A morte do ser humano também. Nós morremos por acidente, velhice, doença. De alguma outra forma é possível também, mas basicamente essas três formas estão presentes. São mais comuns: acidente, velhice, doença. Mas qual é a verdade sobre a morte? A verdade sobre a morte só será compreendida quando compreendermos a verdade sobre a vida. Enquanto estivermos mantendo esta psicológica condição de identidade do eu, de autoimagem, de movimento de aquisição, poder, controle e apego a pessoas, objetos, a posições, a satisfação em prazer, em realização em desejos, enquanto isto estiver presente, haverá a presença do medo e do sofrimento. Isto é algo dentro do próprio eu. É a presença do eu, a presença desta condição, é a presença desta ego-identidade, a presença deste quadro de infelicidade e sofrimento. A realidade da vida se revela quando aceitamos o fim da continuidade do passado neste formato de pensamento, onde está presente este experimentador que está se agarrando, possuindo, controlando, fazendo isto com situações, posições e pessoas. Então é inevitável a presença do medo. Quando o pensamento está assumindo todo este controle psicológico dentro de cada um de nós. O contato com a realidade da vida reside na compreensão da morte, mas não desta morte física ou de perdas materiais, mas a compreensão desta morte psicológica, do eu, do ego. Permitir que os pensamentos, que são basicamente imagens que nós temos construído sobre as pessoas, sobre posições e sobre objetos, permitir que este padrão de pensamento se dissolva, desapareça. Esta é a morte do eu. Esta é a morte do ego. Compreender a realidade da vida é compreender a beleza desta psicológica morte do eu. Podemos, nesta vida,
descobrir a morte antes desta morte física, podemos nos desprender psicologicamente do pensamento para ter uma natural visão de perdas materiais e também uma visão muito clara de que as pessoas com quem lidamos todos os dias, com quem convivemos, com quem nos relacionamos, podemos ter uma real visão, uma real compreensão da natureza deste ser para uma relação com estas pessoas sem apegos, sem medos, desejos e controles, sem esta fixação de preenchimento emocional, sentimental, físico ou sexual com elas. Então haverá uma compreensão da vida. Nesta compreensão está a visão de que tudo desaparece. Portanto, é a compreensão da vida, a compreensão da morte. Uma vida livre do eu, livre do ego, é uma vida livre de apegos, de desejos, de medos, de controles. Então podemos, nesta vida, compreender a morte. Podemos viver com a morte como vivemos com a vida. Podemos compreender, podemos realmente compreender isto, que não há uma separação. A verdade sobre isto requer uma vida livre do ego, uma vida livre do eu. Então está presente a liberdade, a felicidade e o amor. E não há controle, apego, medo, desejos no amor. Tudo é vida quando o amor está presente. Não há alguém para perder alguma coisa. Porque não há alguém, não há esta outra coisa. Evidente que estamos aqui tocando em algo que está além da experiência comum, do conhecimento comum, desta mente que nós fomos educados para viver nela, condicionados para viver nela. E a presença do despertar é a realização de Deus, a ciência da vida, a compreensão da morte. Ok? Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal, dentro exatamente desse tema da morte. A Nara fez o seguinte comentário e perguntou: Mestre, perdi alguém que amava muito e sinto um vazio imenso. Como olhar para essa dor sem fugir dela? Você pergunta como olhar para este vazio. Não há uma separação entre este vazio e você. A ideia de olhar para este vazio é a ilusão de que há uma separação entre este vazio e você. Há uma ilusão entre esta dor e você. Não é possível olhar para esta dor separada do vazio. Não é possível olhar para este vazio separado desta dor. Você fala de um vazio imenso.
e quer descobrir como olhar para esta dor. Não há uma separação entre este olhar e esta dor. Esta dor e este vazio imenso. A ideia de poder olhar para o vazio para se livrar desta dor, ou olhar para esta dor para se livrar deste vazio, é uma ilusão. Isto ainda é parte do jogo do próprio pensamento, criando uma separação. Quando você está triste, não existe você triste. Quando você está preocupada, não existe você preocupada. Quando você está com dor, não existe você e a dor. A dor é você. A preocupação é você. A tristeza é você. Nós não temos uma separação entre este estado que está presente e alguém presente neste estado. Este é o velho jogo, este é o velho truque. Esta é a velha pegadinha da mente. Ela se separa para fazer algo com a experiência. Ela cria este experimentador para aquela experiência. Então ela diz: se livre da experiência e você ficará bem. Não há uma separação real entre a dor e alguém na dor, a tristeza e alguém triste, porque não existe este eu e o não eu. Estamos diante de um único fenômeno. Portanto, olhe a dor, mas não a partir de alguém neste olhar. Apenas assuma a realidade deste olhar. A dor na dor, não se separe. E você irá perceber que o pensamento está construindo uma história de base de memória. Este próprio pensamento é o próprio pensador. Esta própria experiência de base de memória, que são essas lembranças, é o próprio elemento que se separa para resistir, para lutar, para ficar no que deveria ser, no que poderia ter sido. Este é o jogo. Esta é a pegadinha da mente. Assim, este estado se mantém porque ele se sustenta em um elemento que se separa para manter a sua continuidade. A rejeição do que é pelo que deveria ser, é pelo que poderia ter sido. É a presença do pensamento no formato deste experimentador, deste pensador, que alimenta esta dor e sustenta este vazio. Permita que este vazio, que esta dor esteja aí, não se separe. Uma profunda aproximação da experiência sem o experimentador é o fim da experiência. Uma coisa muito comum é a ilusão presente em nós de querer se livrar, sem a consciência de que isso está aí, de que isso está presente. Tome ciência do fato, tome ciência da experiência, daquilo que está presente. Não assuma a separação porque ela não é real. Não resista a este momento.
ou estará sustentando esta ego-identidade, esta ilusão de alguém para se livrar. Em geral, é muito inconsciente esse movimento em nós, de querer se livrar. Até mesmo para olhar, a gente quer olhar para se livrar. Lá está o eu, lá está o ego. A presença da visão da verdade do que está aqui liberta. Liberta porque libera este estado. Porque é um estado que se assenta no passado, na memória, no pensamento. O fim do pensamento é o fim deste sentimento, desta emoção, desta sensação. Porque o fim do pensamento é o fim desta separação entre você e a experiência, entre este pensamento, criando este pensador. Para investigar isso melhor, participe de um encontro online. Precisamos nos aproximar da verdade sobre quem nós somos, para irmos além deste eu, para irmos além deste ego. Ok? Mestre, temos outra pergunta também dentro deste tema da morte, onde o Leonardo faz o seguinte comentário e pergunta: quando penso na minha morte, sinto ansiedade, fico mal. Existe uma forma de acolher esse pensamento sem ser dominado por ele? Observe bem o que você diz. Você diz, quando penso em minha morte, fico mal. E também pergunta como acolher este pensamento. Observe a presença do medo. Tome ciência da presença do medo. E ficará claro que não há medo sem o pensamento. É quando você pensa na sua morte. Não é quando o pensamento não está que você se sente mal. Você se sente mal quando o pensamento está. Não há uma separação entre o pensamento da morte e esse estado, que você chama de um estado ruim, um mau estado. É fundamental nós termos uma compreensão do que é o pensamento. A base para o medo é a presença do pensamento. Sem o pensamento, não há medo. Você fala em acolher o pensamento. Haverá uma separação entre este elemento que irá acolher o pensamento e o próprio pensamento? Não será este elemento, para acolher o pensamento, o próprio pensador? Não é a pessoa, não é este mim, não é este eu que quer acolher o medo? Mas há uma separação entre este medo e este eu? Há uma separação real entre este pensamento e este pensador? Entre este pensamento e este elemento que quer acolher? O fato é que a presença do pensamento é a presença do pensador. A presença do pensamento é a presença do medo. Portanto, qual é a resposta para a solução deste problema? Como pôr fim a este problema? Tome ciência de que não há separação. Assuma a verdade de que não existe uma separação, que não existe alguém que possa acolher
este estado, que é este mal-estar, que é este medo. Não se separe. Não busque se livrar. Não pense em acolher. Tudo isto faz parte do jogo do próprio pensamento. É ele o fundamento, a base desse estado. É a compreensão da não separação, da não divisão. É o olhar sem o observador. É o perceber sem o percebedor. É estar cônscio sem alguém, sem este mim, sem este eu, que põe fim a este estado, a este medo, a este pensamento. Este contato com a morte, aqui, que faz com que você se sinta mal, repare, você está apenas em um contato com o pensamento. É a ideia sobre a morte. É a imaginação sobre a morte. É o futuro para este eu. A presença do medo. Mas o futuro, esta morte, esta imaginação é a própria presença do eu. Quando o pensamento surgir, apenas olhe, não reaja, não se envolva. Então não haverá alguém para acolher, não haverá alguém para temer. Quando isto acontece, nós temos o fim para esta condição. Nós temos o fim para este estado. Porque o pensamento não se sustenta nesta observação sem o observador. A verdade sobre esta morte que lhe faz temer é a verdade de um pensamento que se projeta no futuro a partir de um pensador, de um observador, de um experimentador. Esta é a raiz do medo. Esta é a raiz deste estado, desta condição, deste mal-estar. Aqui estamos com você trabalhando esta questão do autoconhecimento, que é nos tornarmos cientes de nossas reações, sem se envolver com elas. Então, o sentido do eu termina, desta ilusão de identidade que pensa, que sente e que faz, termina. A vida real é a vida onde está presente a realidade além do pensamento e, portanto, além do eu. Esta é a vida real. E nesta vida real, não existe uma separação entre vida e morte, entre alguém vivo e alguém para morrer, entre alguém vivo e alguém morrendo, porque não há este alguém, não há este mim, não há este eu. Portanto, apenas observe suas reações e não se envolva. Não se trata de alguém fazendo algo ou deixando de fazer algo. Se trata exatamente nesta ciência de que estamos apenas diante de um movimento que é o movimento do pensamento. E quando ele não recebe a continuidade, porque não há qualquer intenção, motivação
interesse em fazer algo com o pensamento, ele desaparece. Portanto, isto é o fim da continuidade. Ocorre neste momento o fim para esta assim chamada particular morte ou esta particular vida deste mim, deste eu. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo? Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e realmente quer viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais poderoso e profundo do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença, que é puro poder e graça. E nesses encontros a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do mestre. E pegando esta carona do mestre, de maneira natural e espontânea, entramos no estado meditativo, podemos aquietar nossas mentes e ter uma visão e uma compreensão além de toda limitação do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E mais uma vez, mestre, gratidão pelo videocast. Então, acordar é assumir a verdade de sua natureza essencial, de sua natureza divina, nesta união consciente com Deus. Essa foi a revelação de Joel Goldsmith,